Olá! Hoje eu quero falar de um problema que acontece em 99,9% das empresas, que é o boato, é a tal da rádio corredor, a rádio peão. É muito comum em empresas que não investem constantemente na comunicação interna o boato, e isso é normal, isso é do ser humano. É muito fácil uma informação ser mal entendida ou mal interpretada e ser repassada de forma às vezes até inocente, num cafezinho, no banheiro, no refeitório. Um assunto surge, a pessoa emite uma opinião, alguém conta o que escutou e aquela informação não é muito bem daquele jeito, mas a partir dali o boato já se espalhou. Quando a empresa tem uma comunicação frequente com o colaborador, é muito mais fácil esse boato ser desmentido, ser desfeito, porque logo na sequência esse colaborador vai receber de alguma forma pelos canais de comunicação interna a informação verdadeira. Mas se a empresa não tem esse fluxo de comunicação, esse boato ele se espalha e ele vai ganhando força e a coisa vai ficando cada vez maior. Eu digo que se você não conta a sua própria história, alguém vai contar, e do jeito dele. E depois você não pode nem reclamar de que a história não é bem daquele jeito. Eu tenho uma experiência numa empresa, tive há uns anos atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, uma empresa que eu trabalhei na área de comunicação interna e que não se comunicava com os colaboradores há mais de 5, 7 anos. É como se a empresa ela tivesse congelado no tempo. O tamanho do ruído que tinha na empresa era enorme, 1000 boatos. E na época, ainda para piorar, a empresa estava passando por uma situação financeira meio delicada e começou a perder um monte de colaborador, porque o ruído da empresa, o boato, dizia que a empresa ia ser vendida, ia fechar. Então aqueles bons colaboradores não iam ficar ali esperando a empresa fechar as portas para procurar um novo emprego. Começaram a procurar e houve uma debandada enorme de bons profissionais. O que eu quero dizer com isso? Que no fim das contas a colaboração que a comunicação tem, ela não é só nesse lado de se conectar empresa e colaborador, mas é muito amplo, é reter as pessoas, é criar um clima organizacional positivo, deixar clara o propósito e a mensagem principal da empresa o tempo inteiro para os colaboradores, é minimizar essas tensões, né? Minimizar essas tensões. Então, existe muito além do que se imagina quando se fala em comunicação interna. Os benefícios de se ter uma comunicação frequente com os colaboradores, ela é enorme. Voltando ao caso dessa empresa, o que aconteceu? Foi começado um trabalho de comunicação interna e foi trazendo melhorias. A gente foi percebendo que os colaboradores começaram a se aproximar novamente da empresa, né? Tinha um ranço, vamos dizer assim, de muitas pessoas dentro da empresa que reclamavam muito, que tinham muitas impressões ruins em relação à empresa e repassavam isso constantemente. Vamos dizer, o clima da empresa era pesado, assim. Eu dizia que quando a gente entrava lá na empresa, dava para cortar o ar com uma faca, de tão denso que era o oxigênio lá dentro. E depois de um ano nesse processo de reaproximação, a empresa era completamente diferente, era outra. Apesar dos problemas financeiros ainda estarem presentes, os colaboradores entendiam o esforço que a empresa estava fazendo para reverter aquela situação, começaram a agir de forma proativa, começaram a trazer sugestões, né? Novos colaboradores foram contratados, as pessoas já não olhavam a empresa com aquele olhar de falência, né? Que tem quando tem muito ruído em relação à situação financeira da empresa, começaram a querer também ajudar nesse processo de reconstrução, quase que como uma missão mesmo, né? A empresa conseguiu fazer a virada da chave, tirar aquela imagem de negatividade que tinha dentro do ambiente de trabalho para uma mensagem muito mais de vamos pegar junto e vamos resolver, porque essa empresa é uma empresa de décadas e não é agora que a gente vai se abalar. E trouxe um sentimento de união muito grande. Projetos parados foram resgatados, as pessoas estavam se sentindo bem, sabe? Ações de entretenimento, assim, de integração com os colaboradores foram retomados. Foi assim um trabalho que foi muito gratificante para mim. Então eu imagino que isso deva acontecer em muitas empresas, talvez esteja acontecendo na empresa que você trabalha, né, ou na sua própria empresa ali, se você for o proprietário.
E nesse momento, às vezes a pessoa fala, pai, eu já tô assim, até por aqui de dívida, vou pegar e vou investir ainda em comunicação. Entenda que investimento em comunicação não é dinheiro gasto, ele é um dinheiro que ele vai trazer resultado, ele é um dinheiro realmente investido, ele vai trazer benefício para você, benefício inclusive financeiro, né? O colaborador que trabalha por um propósito, trabalha pela alma do negócio, ele trabalha mais, ele entrega mais valor para a empresa. Aquele colaborador que está ali só realmente apertando o parafuso, só cumprindo o seu papel, a entrega de valor para a empresa ela é menor. Então, quando você, como empresa, abre seu coração para os seus colaboradores, você, de forma verdadeira, né, de forma sincera, você consegue que aqueles colaboradores que realmente estão junto com você nessa pegada, eles sigam firmes, eles façam mais por você, façam mais pela sua empresa. E aí eu sempre trago que aquele momento da celebração e do reconhecimento é sempre importante nessas horas. Aqueles colaboradores que estavam juntos com você nos maus momentos merecem aquele reconhecimento, merecem aquele agradecimento, né, depois de passar pela tempestade e a bonança chegar. Então, de forma resumida, o que eu quero dizer é que o ruído na empresa, ele sempre vai acontecer. Não existe nenhuma empresa que diga que não existe a rádio peão, a rádio corredor. Tem sim em todos os lugares. Mas quando a comunicação ela é frequente e constante, esse ruído ele rapidamente ele é neutralizado e a informação flui de forma muito mais transparente e produtiva e estratégica dentro da empresa. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!